A Batalha de Red Cliffs, uma das maiores batalhas navais da história, vê centenas de milhares em luta mortal. O senhor da guerra chinês Cao Cao, superado em número pelo inimigo, recruta soldados de infantaria e cavalaria como marinheiros. Mas este grande movimento estratégico não sai como esperado. O movimento do oceano causa enjoo em massa, com marinheiros novatos vomitando na lateral dos navios oscilantes. Mas Cao Cao é um homem com um plano. Ele encadeia suas frotas na esperança de parar o balanço. Em vez disso, ele cria um alvo fácil e seu inimigo incendeia toda a frota, transformando sua estratégia em um desastre flamejante. Erros de guerra são lendários, mas as coisas estão prestes a ficar ainda mais absurdas no episódio de hoje do Infographics Show, os erros de guerra mais estúpidos já cometidos. Número 11. Fazendo promessas que você não pode cumprir. A Primeira Guerra Mundial custou à França um preço impressionante, cerca de 1.400.000. A escala pura dessa perda ela pesou muito sobre o país. Quando o comandante em chefe francês, Robert Nivelle, prometeu às suas tropas um plano audacioso na primavera de 1917, pareceu que a esperança finalmente estava no horizonte. Nivelle declarou que as forças francesas alcançariam um dos dois resultados dramáticos em Chimont-des-Dames: ou um avanço relâmpago que romperia as linhas alemãs, ou uma rápida retirada em 2 dias se as coisas dessem errado. Isso foi uma promessa. E vamos enfrentá-lo se os franceses aperfeiçoaram uma coisa, é a saída dramática. As tropas francesas atacaram em Chemin-des-Dames. A batalha, que acreditavam terminar decisivamente em 2 dias, começou a parecer sombria conforme as horas viravam dias. Se você fosse um soldado francês, estaria ansioso pela ordem de retirada. Tinha que vir. Nivelle prometeu isso, mas depois nada. Sem ordens, sem recuo, apenas a percepção de que Nivelle desapareceu. Se há algo que sabemos sobre a França, é que quebrar promessas não é bem visto. Claramente esquecido o destino de Louis XVI e seu encontro com a guilhotina em 1793. Felizmente para Nivelle, seu castigo não foi tão dramático. Em vez disso, ele enfrentou uma rebelião. Cerca de metade dos soldados decidiu que já bastava, afirmando que defenderiam, mas que não atacariam mais. Uma promessa não cumprida arriscou todo o país. A Alemanha não notou a revolta crescente nas tropas francesas na primavera de 1917. Se os alemães tivessem percebido, poderiam ter aproveitado o momento perfeito para contra-atacar, mas não o fizeram. Ainda assim, a França conseguiu capturar partes de Chaumont-des-Dames. Apesar das promessas de Nivelle, a grande vitória jamais ocorreu. A França não perdeu tempo em trocar o comandante-chefe contestado por Philippe Pétain, que trouxe uma mão mais firme ao leme. O legado de Nivelle não era dos melhores. Alguns historiadores o recordam como uma escolha desastrosa, enquanto outros sequer o mencionam. Ainda assim, os amotinados franceses ao menos recebiam pagamento. Isso é muito mais do que poderíamos dizer sobre nosso próximo erro de guerra tolo. Número 10. Pagar seus marinheiros com promissórias. É difícil imaginar ser leal a um líder que só paga com promessas, mas era o que o rei Charles II da Inglaterra esperava de seus marinheiros em 1667, mesmo com os holandeses navegando com navios de guerra pelo Tâmisa. Dizer que Charles II não era um gênio financeiro pode ser o eufemismo do século. Em um acordo secreto com Luís XIV da França, ele prometeu se converter ao catolicismo por uma soma considerável. O dinheiro começou a entrar, mas em vez de usá-lo para financiar os soldados prometidos para a guerra da França contra os holandeses, Charles esbanjou em si mesmo. Afinal, para que ganhar uma guerra quando você pode vencer na personalização? Quando os holandeses navegaram pelo Tâmisa e alcançaram o Medway, onde a frota inglesa estava ancorada, os marinheiros de Charles não reagiram prontamente. Enquanto os canhões atingiam os navios britânicos, muitos tripulantes não foram encontrados, e os que apareceram não tinham pressa de embarcar em suas embarcações condenadas. Após meses recebendo apenas promessas de pagamento, o moral dos funcionários estava baixo. Promessas de pagamento futuro não alimentam, e os marinheiros ingleses decidiram que já bastava. Em uma reviravolta digna de um drama Netflix, alguns até trocaram de lado, juntando-se aos holandeses na expectativa de ganhar dinheiro real. 3 dos 4 grandes navios da Inglaterra foram afundados. O Royal Charles foi capturado pelos holandeses
e a marinha britânica sofreu uma de suas derrotas mais humilhantes. O único motivo para este fiasco não estar no topo da lista é que a Inglaterra se recuperou e defendeu dos holandeses. A farra de gastos de Charles exemplifica o custo da arrogância real, uma superconfiança que ele compartilha com nossos próximos gênios militares. Número 9. A falha da superconfiança em 100 anos é 216 a 100, e o Império Romano está em plena Segunda Guerra com o Estado norte-africano de Sem-Artago. Hannibal e seus mercenários já haviam invadido audaciosamente a Itália pelos Alpes, com elefantes, e devastavam o interior italiano. Ao longo do caminho, eles já haviam causado mais de 50.000 baixas em Roma. Mas Roma tinha um plano: retardar as forças de Hannibal o bastante para reunir o maior exército de sua história. Depois, armada com seu puro número, Roma enfrentaria Hannibal em Cannae, pronta para esmagá-lo sob o peso imenso de suas legiões massivas. No papiro parecia uma boa ideia e o jogo de números deu certo. Quando Roma se preparou para a Batalha de Cannae, tinha acumulado 80.000 soldados e 6.000 cavalaria, ofuscando os 40.000 de infantaria e 10.000 de cavalaria de Hannibal. Em 2 de agosto, os dois exércitos se confrontaram nas empoeiradas planícies de Cannae. Este foi o momento em que a excessiva confiança de Roma tomou o centro do palco, preparando o cenário para uma lição brutal. Embora Hannibal obliterasse seus exércitos e aterrorizasse a Itália, Roma manteve seu roteiro habitual, formando sua tradicional formação em bloco, uma massa densa de infantaria no centro com cavalaria protegendo os flancos. Eles planejavam usar a força bruta e o número esmagador para romper as linhas de Hannibal. O problema era que Hannibal já havia visto tudo isso antes, e números maiores não o intimidariam. Hannibal organizou suas forças irregularmente, atraindo a superconfiança dos generais romanos. Que esperança ele poderia ter contra o poder do exército romano? Muita, como se descobriu. Hannibal formou uma linha de batalha em crescente, com sua infantaria simulando uma retirada para o centro da formação. Roma caiu nesse engano, pensando que as forças de Hannibal estavam desmoronando. Os romanos avançaram em alta velocidade para o crescente, mas caíram numa armadilha. Os generais romanos perceberam o erro tarde demais. As bordas do crescente se fecharam, cercando as forças romanas. Enquanto isso, a cavalaria de Aníbal afugentou a cavalaria romana, expondo sua infantaria. O crescente virou um círculo mortal. Cercados no centro, os soldados romanos travaram uma batalha perdida, enquanto os cartagineses atacavam de todos os lados. A armadilha foi tão hábil que a infantaria central de Roma estava tão compacta que nem podiam balançar as espadas. O caos se transformou em uma frenética luta corpo a corpo, resultando na pior derrota de Roma. Entre 50.000 e 70.000 dos melhores soldados de Roma foram perdidos porque seus generais não imaginavam que o exército de Aníbal não iria simplesmente recuar e fugir. Em defesa deles, não estavam totalmente errados. Superioridade numérica geralmente vence batalhas, mas não esta. Se ao menos Lord Herbert Kitchener da Grã-Bretanha tivesse seguido esse conselho durante a desastrosa campanha de Galípoli. Erro número 8. Uma xícara rápida e você perde a luta. 150.000 homens. Esse é o número que a Grécia informou à Grã-Bretanha ser necessário para dominar a fortaleza turca em Galípoli. Não porque os turcos eram guerreiros invencíveis, longe disso, mas porque o terreno era um pesadelo. Desfiladeiros, praias estreitas e afloramentos rochosos tornavam um ataque frontal um desastre logístico iminente. Winston Churchill, então primeiro Lorde da Marinha, já havia aprendido da maneira mais difícil como Galípoli era assustador. Ele já havia tentado navegar com uma frota de 18 navios de guerra britânicos através dos Dardanelos para chegar a Constantinopla, hoje Istambul. Os fortes da península de Galípoli atacaram seus navios durante a retirada, afundando 5 deles. Se isso não bastasse, o Conselho Grego sobre a necessidade de 150.000 soldados deveria ter alertado. O secretário de Estado britânico, Lord Herbert Kitchener, considerou tudo isso apenas tolice. Confiante que os turcos fugiriam ao ver as forças aliadas, ele encarregou o general Sir Ian Hamilton de planejar um desembarque anfíbio na península de Galípoli. Nada diz gênio militar como basear uma operação inteira em puro pensamento desejoso.
Chegar às praias de Galípoli não era o mais difícil. Os soldados britânicos remaram até a costa em botes salva-vidas, sem maiores problemas. Mas ao pisarem em terra, o pesadelo começou. As metralhadoras turcas abriram fogo, rasgando as tropas que avançavam. Dos primeiros 200 soldados a desembarcar, apenas 21 chegaram à praia. Os outros morreram quase instantaneamente. Mais um sinal vermelho ignorado. Os britânicos e seus aliados do Corpo do Exército da Austrália e Nova Zelândia, Corpo de Exército da Austrália e Nova Zelândia, seguiram avançando rumo à praia. Aproximadamente 2.000 soldados britânicos desembarcaram em White Beach, local indefeso e aparentemente seguro, sem comunicação com o general Hamilton, que estava tão longe na costa do Her Majesty's Ship Queen Elizabeth, que não conseguia ver a batalha nem emitir ordens. Então as tropas fizeram o melhor que puderam. Eles se agacharam e, no verdadeiro estilo britânico, desfrutaram de algumas xícaras de chá ao som distante de tiros. Sem ordens não havia muito mais o que fazer. Enquanto isso, na península de Galípoli, soldados da Corpo do Exército da Austrália e Nova Zelândia lutavam pela sobrevivência. Mais de 10.000 soldados australianos e neozelandeses foram mortos ou mutilados no caos. Hamilton estava tão alheio ao erro que até disse ao Lord Kitchener que, graças ao clima e ao espírito elevado das tropas, tudo seguia bem. Foi um desastre e estava apenas piorando. Os 8 meses seguintes foram marcados por uma guerra de trincheiras brutal que resultou na retirada das forças aliadas. 500.000 de homens morreram no impasse, e tudo poderia ter sido evitado se os 2.000 soldados na Praia Wye tivessem recebido a ordem de flanquear as metralhadoras no terreno alto que estavam dizimando as tropas Corpo do Exército da Austrália e Nova Zelândia. Em seguida, encontramos outro exército confiante na vitória devido à superioridade numérica. Número 7. A Batalha de Agincourt demonstra o que ocorre quando um exército superestima sua superioridade numérica. Basta ver o fracasso desastroso de Roma contra Aníbal. Aparentemente, as forças francesas que lutavam contra a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos perderam esse memorando. Por que deveriam? Um milênio havia passado e a superconfiança nunca saiu de moda. Superando em número as forças da Inglaterra em até 5-1, a França comandou 20.000 a 30.000 soldados contra um exército inglês de apenas 6.000. A vitória parecia certa. Tudo o que tinham que fazer era atacar, seus números superiores cuidariam do resto, ou assim eles pensavam. Mas os franceses ignoraram um detalhe crucial, o arco longo inglês, e foi aí que começaram os erros da França. Eles subestimaram tudo sobre esta arma, sua precisão, sua taxa de disparo e seu alcance. Os franceses acreditavam que, mesmo sob uma tempestade de flechas, ainda teriam superioridade numérica para confrontar e sobrepujar os ingleses. A carga poderia ter tido sucesso se não fossem os erros de cálculo dos franceses. Após semanas de chuva, o campo de batalha virou um lamaçal, dificultando o avanço das tropas francesas. Enquanto lutavam para se mover na lama, os soldados e cavalos foram alvo de chuvas de flechas dos arqueiros ingleses. E para a cavalaria que avançou, os ingleses reservavam outra surpresa desagradável. Estacas de madeira afiadas anguladas para parar repentinamente cavalos em carga. Cavaleiros que conseguiram passar se viram desmontados diante da infantaria inglesa com suas pontas afiadas. A infantaria da França seguiu a cavalaria na batalha, mas as coisas não melhoraram. Eles ficaram amontoados como sardinhas, sem conseguir manejar suas armas direito. Ao passar pelos arqueiros ingleses, estavam tão esgotados que não tinham chance. A França perdeu cerca de 6.000 soldados, incluindo muitos nobres, enquanto a Inglaterra perdeu apenas 400. Milhares de soldados franceses fugiram. Esses erros deram à Inglaterra a vantagem, permitindo-lhes tomar a Normandia e forçar a França a assinar o humilhante Tratado de Troia. Ainda assim, apesar de todos os erros cometidos pela França, pelo menos seus soldados não estavam se voltando uns contra os outros. Isso quase aconteceu quando os Estados Unidos da América visaram seu próprio presidente. Número 6. 500 disparando um torpedo contra Franklin 500. Adolf Hitler e seus aliados do eixo fariam de tudo para ter a chance de eliminar o presidente dos Estados Unidos da América, Franklin 500 Roosevelt. Roosevelt nunca esteve perto durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos da América quase fizeram o trabalho por eles, então não foi necessário.
A história começa em julho de 1943, com a comissão do United States Ship William 500, Porter carinhosamente apelidado de Willie 500, um navio novinho de 6 milhões de dólares com uma tripulação também inexperiente. Ele foi designado para a prestigiosa missão de escoltar o United States Ship Iowa à Conferência de Teherã. A bordo do United States Ship Iowa estava o presidente Franklin 500 Roosevelt, dos Estados Unidos da América, o secretário de Estado Cordell Hull e os principais comandantes militares. Eles tinham um encontro arriscado com o premier soviético Joseph Stalin e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill na Conferência de Teherã. Willie 500 rapidamente se mostrou o parceiro desastrado em uma comédia de erros da vida real. Os erros iniciaram antes mesmo dos navios partirem. 500, durante uma manobra rotineira no porto, a inexperiência do Willie 500 causou um impacto imediato. Ao dar ré ao lado de outro navio, ele bateu no âncora do outro navio, arrancando corrimãos e enviando botes salva-vidas ao mar. Incrivelmente, o próprio Willie 500 saiu ileso, deixando para trás um rastro de caos e alguns marinheiros muito confusos. Foi um sinal do que estava por vir. Quando o Willie 500 partiu em sua viagem para a Argélia, começou sem querer um reinado de terror, não sobre o inimigo, mas sobre o seu próprio comboio. Durante um treinamento, quando a tripulação novata lançou uma carga de profundidade ativa ao mar, a explosão abalou todo o comboio, fazendo os navios iniciarem manobras antissubmarino frenéticas. A tripulação do navio conseguiu enviar uma mensagem de que não era um ataque alemão, apenas haviam esquecido de garantir a segurança na carga de profundidade. E os erros continuaram acontecendo. Durante a viagem, o presidente Roosevelt decidiu testar as defesas aéreas da frota. O United States Ship Iowa lançou balões, permitindo que os navios próximos treinassem pontaria. A bordo do Willie 500, a tripulação participou com entusiasmo, com os marinheiros nos convéses inferiores, simulando o disparo de torpedos no Iowa. Mas então aconteceu. O Willie 500 acidentalmente disparou um torpedo com seu iniciador ainda no lugar. Um torpedo vivo foi lançado contra o United States Ship Iowa, navio que transportava o presidente dos Estados Unidos da América. Por sorte, a tripulação do Willie 500 parece ter faltado às aulas de pontaria e, de algum modo, errou completamente o enorme navio de guerra americano. Lawton 500 Alson, o homem do torpedo de Willie 500, admitiu seu erro e foi condenado a 14 anos de trabalhos forçados, mas Roosevelt revogou a sentença em seguida. Mas ei, pelo menos seu incidente de fogo amigo não matou ninguém. Isso é mais do que podemos dizer sobre nosso próximo erro bélico tolo. 5 fogo amigo na Batalha de Caranchebes. Se há uma coisa que você não faz com soldados ansiosos por uma luta, é deixá-los bêbados. Um pouco de coragem holandesa pode ajudar no campo de batalha, mas transformá-la em uma briga de bar? Foi o que ocorreu em 1788 durante a Batalha de Caranchebes. O conflito entre as tropas levou a uma rápida deterioração da situação. No segundo ano da Guerra Austro-Turca, a Áustria enviou seus batedores através do rio Danúbio sob a cobertura da noite. A missão deles era simples: olhar ao redor e tentar avistar posições do Império Otomano. Em vez disso, os batedores tropeçaram em um grupo de Cigan, povo cigano da Europa Oriental que tinha uma proposta interessante. Eles ofereceram para vender aos batedores barris de schnapps. Os batedores não hesitaram. Missão esquecida. Eles beberam até ficarem completamente embriagados. Pouco depois, soldados de infantaria austríacos encontraram os escoteiros descontentes. Uma briga começou não porque seu grupo de escoteiros falhou na missão, mas porque a infantaria também queria schnapps e os escoteiros recusaram. A situação se agravou rapidamente. Um tiro foi disparado e, na confusão etílica, os soldados embriagados se encararam com armas em punho. Para piorar a bagunça, alguém, provavelmente um dos soldados mais bêbados, gritou: "Turcos! Turcos!" O pânico tomou conta. Os batedores e soldados voltaram rapidamente para seus acampamentos, só para encontrar um caos total na escuridão. O problema era que o exército austríaco era um caldeirão de soldados de toda a Europa. Alemães, austríacos, italianos, tchecos, croatas e mais foram todos juntos, muitos dos quais não conseguiam se entender. Quando receberam a ordem para parar, a maioria dos soldados não sabia o que isso significava.
Eles seguiram lutando contra seus próprios companheiros. A situação se agravou quando um comandante austríaco confundiu a movimentação no acampamento com um ataque da cavalaria turca. Ele ordenou que seus soldados atirassem no acampamento com artilharia, matando centenas. No fim, um grupo de escoteiros austríacos desperdiçados desencadeou uma batalha massiva que tirou a vida de mais de 10 mil homens, e nenhum deles era turco. Quando a Áustria percebeu que lutava contra si mesma, suas forças em Karnachevice estavam quase dizimadas. Quando os soldados turcos chegaram dias depois, encontraram pouca resistência. A cidade praticamente se rendeu. A moral da história é: álcool e guerra não combinam. Essa é uma lição que os ingleses aprenderam mais de um século antes da briga no acampamento austríaco. 4. A expedição bêbada de Cádiz. Era 1625 e os ingleses estavam se sentindo muito bem consigo mesmos. Cerca de 40 anos antes, eles dizimaram a temida armada espanhola, matando 15 mil soldados e destruindo a reputação da Espanha como a principal potência naval mundial. Talvez fosse o momento de resgatar a glória invadindo a Espanha. A cidade portuária de Cádiz foi o alvo escolhido e os ingleses partiram com 10 mil homens comandados por Sir Edward Cecil. Embora se diga força, muitos dos que fizeram a jornada eram criminosos, sendo cerca de 10% considerados inaptos para o serviço por doença ou idade. Mesmo assim, os soldados desembarcaram com sucesso e até conseguiram tomar o forte de Puntal. Concedido, o Forte Mal levou um arranhão dos 2.000 tiros disparados pelos navios britânicos. Os soldados em terra fizeram o trabalho duro, mas uma vitória é uma vitória. Ao ouvir um exército espanhol se aproximando, Cecil marchou rapidamente com seus soldados pela Ilha de Leão, uma ampla área de pântanos salgados para interceptar. Ao final da árdua jornada, sua tropa improvisada de soldados ansiava por uma bebida. Enquanto as tropas montavam acampamento, Cecil descobriu um edifício próximo abastecido com vinho. Para mitigar a sede e elevar o moral dos soldados, ele abriu os barris e deixou-os beber à vontade. Cecil cometera um grande erro. As forças inglesas beberam todos os barris com estômagos vazios. Como hooligans do futebol em um feriado espanhol, eles rapidamente se entregaram ao caos, tumultuando, brigando com seus superiores e até se voltando uns contra os outros em lutas embriagadas. Percebendo as forças enfraquecidas, Cecil ordenou a retirada no dia seguinte. Ele deixou para trás 100 soldados ainda muito embriagados para caminhar. Com muito equipamento, suas tropas estavam ressacadas demais para içar de volta aos navios. Vamos dizer novamente, não beba e seja soldado. A situação piorou para Cecil. Com seus homens nos navios, ele pode ter considerado outro ataque à frota espanhola. Isso não iria acontecer. A Espanha posicionou seus navios em uma enseada, bloqueando e deixando os marinheiros ingleses sem chance de vitória em um confronto direto. No final, Cecil não teve escolha senão arrumar tudo e voltar para a casa de barco. Sua missão foi um fracasso total. Então a peste irrompeu entre seus homens. Cecil errou novamente ao enviar seus poucos homens saudáveis para os navios com peste, trocando-os por homens doentes. Ele esperava ao menos manter a tripulação do navio para que pudessem continuar navegando. Claro, ele apenas espalhou a doença entre toda a força. Um final devastador para uma campanha terrível. Até agora você viu a Inglaterra cometendo erros de guerra tolos e às vezes se redimindo. Isso não vai parar ainda, à medida que avançamos para o maior erro militar britânico de todos. 3. A carga da Brigada Ligeira. A carga da Brigada Ligeira é lembrada na história militar britânica tanto como um erro catastrófico quanto como um ato de bravura que beirava a pura loucura. De fato, todas essas avaliações são pertinentes. O mais triste para a Inglaterra é que começou tão bem. Nas primeiras etapas da Batalha de Balaclava de 1854, as tropas britânicas contiveram com sucesso a cavalaria russa. De fato, a brigada pesada britânica conseguiu forçar a retirada, pavimentando o caminho para o que deveria ter sido uma vitória decisiva. Mas havia um problema. Lord Raglan, comandante do exército britânico, estava constantemente preocupado com as armas pesadas que suas tropas abandonaram nas alturas Causeway do campo de batalha. Ele pensou que os russos em retirada poderiam apreender essas armas e usá-las contra a Grã-Bretanha, o que fazia sentido. Por que deixar um inimigo em retirada pegar suas armas?
Raglan enviou o capitão Louis Edward Nolan, do 15º Light Dragoons, para entregar a ordem de retomar as armas ao Lord Lucan, comandante da divisão de cavalaria britânica. Mas havia um problema. Nolan não foi exatamente claro sobre quais armas Lucan deveria mirar. Quando Lucan pediu esclarecimentos, Nolan acenou com o braço e declarou: "Ali está o seu inimigo, lá estão suas armas." O problema era que o gesto amplo de Nolan perpassava o vale entre as alturas de Causeway e as alturas de Fedyukin, uma área posteriormente apelidada de Vale da Morte. Avançar para isso faria a cavalaria de Lucan enfrentar fogo de 3 direções se ele fosse tolo o suficiente para enviar seus soldados para lá. Lucan pediu um esclarecimento? Claro que não. Assumindo que Raglan ordenou sua cavalaria a tomar os canhões russos no vale, Lucan repassou as ordens para Lord Cardigan, comandante da Brigada Leve. Os britânicos estavam prestes a atacar o alvo errado e nada os impediria. Os 670 soldados da Brigada Leve se alinharam prontos para a ação. Sob o comando de Cardigan, eles avançaram primeiro em trote constante, depois em galope total, rumo ao Vale da Morte. Os russos ficaram incrédulos ao ver a Grã-Bretanha trazer cavalos e sabres para um tiroteio. Surpreendentemente, alguns da Brigada Ligeira conseguiram atravessar meio quilômetro de fogo de artilharia implacável e alcançar as posições de armas russas, mas foram recebidos por uma força de artilharia montada e cavalaria 3 vezes maior. Com os sabres prontos para atacar, os sobreviventes perceberam que não havia chance de capturar as armas. Então, sem outra opção, deram meia volta e avançaram pelo vale, desesperados para alcançar a segurança. A carga insana acabou matando 113 soldados e ferindo mais 143. A Grã-Bretanha também perdeu centenas de cavalos em um ataque fadado ao fracasso. Apesar disso, todo o fiasco foi imortalizado em um poema de Alfred Tennyson, o que é um consolo. Certamente, o ataque da Brigada Leve não é o único ataque desesperado causado por um erro de guerra tolo. 2. A Batalha de Little Bighorn. Nossa próxima entrada é menos um erro e mais uma série de erros bobos que entraram para a história pelos piores motivos. Na verdade, o tenente-coronel George Custer, autor de todos esses erros, foi aclamado como herói americano por sua famosa última resistência na Batalha de Little Bighorn. Foi uma última resistência de sua própria criação. Após o chefe SEAL Sitting Bull e Crazy Horse recusarem a paz com as forças dos Estados Unidos da América, em 1868, o general Philip Sheridan ficou responsável por resolver a questão dos nativos americanos. Sheridan reuniu-se com os generais Alfred Terry e John Gibbon para elaborar um plano. Gibbon avançaria pelo rio Little Bighorn, enquanto George Custer contornaria as montanhas Wolf, realizando um ataque de pinça ao acampamento Sioux. O problema foi que Custer cometeu erro após erro ao longo do caminho. Aparentemente sedento por glória, ele ignorou o plano e atacou o acampamento Sioux cedo, sem esperar Gibbon posicionar suas forças. Para piorar, Custer marchou com seus soldados através das montanhas Lobo em vez de contorná-las, exaurindo suas tropas antes da luta começar. E os erros persistiram. Custer não percebeu o quão em desvantagem numérica ele estava. Os Sioux se aliaram com os guerreiros Arapaho e Cheyenne, reunindo uma força de 3.000 armados com rifles Winchester. Em contraste, Custer tinha apenas 600 homens, deixando-o em desvantagem de 5-1. E ele piorou tudo. Custer dividiu sua força em desvantagem em 3 grupos, uma tática arriscada que se mostrou desastrosa ao enfrentar 3.000 lutadores e iniciar o ataque antes do planejado, seguindo as táticas militares padrão dos Estados Unidos da América da época. A arrogância de Custer também contribuiu para sua derrota. Por algum motivo, ele esperava que seu inimigo se dispersasse e fugisse quando suas forças os atacassem. Ele subestimou totalmente a determinação que motivava seus oponentes. Os Sioux estavam prontos para tratar a Batalha de Little Bighorn como seu confronto final. E havia as ambições políticas de Custer. Com ambições presidenciais, ele viu essa batalha como uma chance de obter uma vitória gloriosa sobre os Sioux, um triunfo pessoal que beneficiaria sua campanha, em vez de dividir os créditos com outras forças americanas. O resultado é bem conhecido na história americana.
Os 210 homens liderados por Custer foram dizimados em 2 horas. O único sobrevivente de seu batalhão foi um único cavalo chamado Comanche, que passou o resto de sua vida aparecendo em desfiles para o 7º Cavalaria. Ainda assim, apesar de todos os erros de Custer, ele pelo menos tentou se preparar para a batalha. Isso é mais do que podemos dizer sobre nosso último desastre. Santa Anna é pego cochilando. Antônio Lopes de Santa Anna acreditava ser o Napoleão do Oeste e com bons motivos. O exército mexicano já tinha vencido decisivamente o Texas em Goliad e no Álamo. Esses sucessos o deixaram confiante de que suas batalhas com os texanos que buscavam independência estavam quase no fim. Ele acreditava que, sob sua liderança, o Texas permaneceria firmemente como parte do México. Seu primeiro erro foi o massacre dos 342 texanos, que suas forças mexicanas capturaram em Goliad. Isso unificou o Texas como nunca antes. Desde cidadãos pacíficos até mexicanos tejanos, todos clamavam pela morte de Santa Anna. Em seguida, Santa Anna decidiu onde acampar. Enquanto ele se preparava para lutar contra os soldados desorganizados do general Samuel Houston, Santa Anna acampou na pradaria de San Jacinto. Era um território pantanoso e florestado, estranho para eles, mas bem conhecido pelos texanos que logo enfrentariam. Contudo, esses erros não levaram à ruína de Santa Anna. Quando Houston chegou com 1.300 soldados, os 700 mexicanos perderam, apesar dos reforços a caminho. Com 1.200 soldados sob seu comando, Santa Anna aguardava o próximo movimento do Texas. Ao meio-dia de 20 de abril de 1836, esse movimento não ocorreu. Então Santa Anna emitiu um comando. Hora da soneca. O presidente do México não apenas decidiu tirar uma soneca, mas também dormiu sem nenhum guarda ao redor de seu acampamento. Você pode imaginar como isso acabou. Os texanos atacaram às 4:30 da tarde. Um impressionante número de 650 mexicanos morreram em comparação a apenas 11 texanos. Santa Anna acordou durante o caos, mas já era tarde demais. Ele foi capturado, garantindo a primeira grande vitória do Texas sobre o México. Qual você acha que é o maior erro de guerra na nossa lista? Conhece mais algum? Compartilhe seus pensamentos abaixo. Confira agora as maneiras estupidamente vergonhosas que as pessoas morreram, vencedores do Prêmio Darwin, ou assista este vídeo